Olá pessoal, estamos de volta com o programa Vida em Conexão e esse ano de 2016 começamos muito bem. O nosso primeiro entrevistado é o cantor PG, que está aqui com a gente em Brasília. Olá. Muito prazer te receber aqui. Obrigado, Joana. Obrigado na nossa casa e tenho certeza que, né, você é um homem que fez a história na música gospel, né? E você fez história, né, no Brasil com as suas músicas, com o seu estilo que os jovens também gostam e se identificam bastante. Mas eu queria hoje falar um pouco da sua história como pessoa, contar o programa Vida em Conexão. Eu gosto muito de falar para as pessoas que estão nos assistindo que muitos deles veem hoje o seu sucesso, vê um sucesso, né, da sua música, do que a música trouxe para você, mas ela não consegue enxergar o que você passou, né, antes disso. Durante, né, as pessoas... Então, às vezes, a pessoa olha, nossa, eu também gostaria, né, tenho o dom da música, mas todo mundo teve uma grande caminhada. Você também sonhou durante muito tempo para alcançar o que você... A gente sonha, né? Acho que o sonho ele não pode morrer nunca, né? Com certeza. Porque o sonho é a certeza de que você continua realizando. Você tem essa esperança. O sonho, na verdade, é uma esperança que a gente acredita em Deus, né, de algo que Ele nos coloca dentro da palavra e muitas vezes com atitudes nossas que nós temos que tomar. Eu acho que isso é essencial. Eu continuo sonhando, sempre sonhei, vi sonhos sendo realizados e vejo que esses sonhos que se realizaram, eles perduram, permanecem. O mais legal é isso. Com certeza. Né? Eu comentei isso esses dias, inclusive, que o meu passado, eu acho que na vida de todo mundo tem que ser assim, mas eu estou comentando da minha vida, da minha história. O meu passado, ele ainda é presente, porque aquilo que eu fiz lá, ele se renova. Aquilo que era antigo, que foi gravado, ou que foi feito, uma atitude minha, um projeto meu, mas ele continua sendo atual hoje, porque vidas que estão vendo hoje, naquela época os adolescentes ouviram, mas hoje as pessoas continuam me ouvindo, os adolescentes de hoje estão me ouvindo, estão recebendo uma palavra, estão vendo uma referência, ao mesmo tempo que isso é uma grande responsabilidade para a minha vida, mas eu entendo isso como um presente de Deus, algo que eu sonhei para viver, algo que eu busquei em Deus. Eu sei que eu tenho que ter essa responsabilidade ainda redobrada pela minha vida e por tanto tempo que eu caminhei sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca que possa ter desabonado a minha história, a minha vida. E é bom poder olhar para trás e ver que valeu a pena, porque as lutas são grandes, né? Minha esposa costuma dizer algo muito interessante. Ela tem formação em estética, tal, aquela coisa toda de beleza, coisas de mulheres que vocês conhecem bem. Nosso universo feminino. E ela costuma dizer isso muito intimamente assim comigo e explica, até mesmo com o Ministério, ela trouxe até palavras falando sobre isso, que as pessoas estão muito acostumadas a verem em revistas, em sites e tal, o antes e depois, mas o grande problema das cirurgias são o durante. Ela fez, inclusive, cirurgias e tal. O pós-operatório. O pós-operatório. Né? Então, assim, a pessoa vê a pessoa ali antes de fazer, o feio ou que não gostava, né? Tanto faz. E o depois, olha que bonito que ficou, tal. Mas o grande problema, você conseguir permanecer ali no meio. Porque é ali onde a gente perde. E eu acredito... Ou a gente ganha, né? Onde a gente ganha. E eu acredito que a vida cristã é o seguinte, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos no durante. É isso mesmo. O antes era a nossa vida de pecado, era a nossa vida sem Cristo, era a nossa vida vivendo do jeito que a gente queria, do jeito que nós moldamos a nossa vida. Né? Quando você passa pela transformação do Evangelho, quando você passa pela transformação da mudança em Cristo, você está no durante. O pós é só no céu. Com certeza. Né? O pós não vai ser aqui na terra, porque o pós é a vida eterna. É a beleza perfeita, trazendo para o linguajar corriqueiro de hoje. Então, acho que isso é o que me coloca a caminhar, a continuar, a viver uma vida em conexão também, com Cristo. né? A não desistir, né? Olhar para trás e falar assim, poxa, está valendo a pena. Tem lutas, tem dificuldades, mas tem um pós. Só que eu já conheço esse pós, eu já sei como vai ficar, eu já sei como será. E, claro, eu acho que é importante o que você está falando, porque quando a gente fala de sucesso, quando a gente também fala dessa parte, vamos dizer assim, mais humana... Porque parece que a gente não tem esse lado humano, né? Algumas pessoas... elas acham que você só é o ser espiritual. Mas nós também estamos vivendo, né, na Terra e nós temos essa nossa parte de sonhos, de desejos, de necessidades, como todo ser humano. Sim, somos iguais mesmo. Somos iguais, né? E aí, às vezes, as pessoas não conseguem, mas eu acho que os jovens veem em você essa referência, né? Como você falou, é muito difícil para você no sentido de ter essa responsabilidade de que você tem que lembrar disso. Então, não é só por você, muitas vezes, que você não fraqueja, porque a Bíblia né? diz que a gente tem que tomar cuidado pelo sangue do inocente que vem sobre as nossas costas, sobre a nossa cabeça. Porque a gente não pode ter a ciência, a sabedoria da palavra, conhecer a palavra e manuseá-la de forma errada, usá-la para o nosso bem próprio, para o nosso
bel prazer ou para aquilo que a gente acha que é bom, sabe? A gente tem que usar a palavra, na verdade, viver a palavra, não usar a palavra, acho que é errada essa conotação. A gente tem que viver a palavra de acordo com o que Jesus nos ensina, como Ele quer que a gente viva. Porque ser uma referência é muito bom, falar, poxa, que legal, eu estou aqui há 20 e tantos anos de carreira musical e ministerial e tudo, como pastor e como músico, como levita, mas existe uma responsabilidade de saber assim, será que o que eu plantei, será que a minha atitude tem feito pessoas realmente conhecerem Jesus, ou será que eu sou apenas um cantor que canta de Jesus? Eu acho que o jovem de hoje, principalmente, eles falam dessa geração XY, né, que é essa geração imediatista, e eu acho que isso está indo para a igreja no sentido de que eu quero uma resposta imediata. E é importante a gente falar para os jovens hoje e para todas as pessoas que nos escutam, até pessoas mais velhas, que infelizmente a relação com Deus ela é a sua relação no dia a dia. Não adianta você só ir à igreja e achar que isso resolve a sua vida. Eu Como não você conheço falou, ninguém que conheça em 10 minutos e case. Eu acho que se aconteceu isso, deu muito errado. Relacionamento com Deus não é de 5 minutos, é um relacionamento de uma vida inteira. Né? E eu acho interessante porque a gente está vendo uma geração que não está deixando história. Isso. Se você disser para mim, agora, dos anos 90 para cá, dos anos 2000 principalmente, na virada do milênio e do século, se você disser para mim músicas que marcaram uma geração de verdade, que fizeram uma história, pessoas que estão fazendo uma história. É verdade. Existe um ou outro gato pingado que você acha. Eu penso nisso também. Por quê? Também. Porque você não consegue dar tempo para a história ser marcada ali naquela pedra, como a gente via histórias de evangelistas do século XVIII, do século XIX, até mesmo músicas ou pessoas, né, da literatura que não sejam vinculadas ao mundo cristão, ao protestantismo, mas pessoas da literatura e tantas outras coisas. Hoje tudo é muito imediatista. Hoje você precisa jogar algo na internet para fazer sucesso imediato de 1 milhão de views, e depois mas daqui 2 meses ninguém te conhece mais. A gente tem provas disso no meio cristão. Não vem ao caso, até porque não é esse o objetivo. Mas eu tô entendendo que isso decepciona muitas vezes as pessoas. Sim. Aquelas que acham que conseguem alguma coisa, na verdade elas não estão conseguindo nada. É apenas um vento passageiro. Né? É muito interessante, a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que você falou algo muito, muito sério, que a gente precisa realmente tomar cuidado. Né? Você que está nos assistindo agora, faça essa reflexão da sua vida, faça essa reflexão do seu ministério, porque muitas vezes eu falo isso no Conexão também, muitas pessoas não conseguem talvez compreender o que eu estou querendo dizer, mas nem sempre trabalhar para Deus é estar com Deus, né? Então você falou isso, trabalhar em nome de Deus, muitos podem dizer, né? Como ele falou, né? Muitos falarão, né, pelo meu nome, mas poucos. Sim, mais poucos. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar e realmente prestar atenção. E foi interessante porque a gente começou a falar sobre um assunto que nem estava completamente dentro do script, mas eu acho que isso tudo vem, né, já estava escrito por Deus, porque é o que eu acho que a geração de hoje precisa ouvir. Então, você que está nos ouvindo hoje, o programa Vida em Conexão vem para falar com as pessoas sobre histórias que te inspiram. E eu quero que essa história que o PG está falando, a história da vida dele, né, o exemplo de vida dele possa te inspirar a você refletir sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus. O Vida em Conexão já volta. No segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a vida do PG. Voltamos com o nosso bate-papo com o cantor, pastor PG. Estamos conversando aqui sobre vários assuntos interessantes hoje. E um deles é realmente sobre o ministério, sobre andar com Deus, sobre o seu estilo de vida. Eu acredito que ser cristão é nós vivermos um estilo de vida e representarmos Deus, né? Que nós possamos andar na rua e as pessoas possam ver o reflexo de Jesus em nós, Esse né? é o propósito, né? Não é? Nas nossas vidas, na nossa atitude, como eu trato os meus filhos, meu marido, as pessoas que estão em volta. Não somente no púlpito, como você falou, não somente te ver na internet e imaginar como você é, né? O cristianismo não é uma capa, né? Uhum. Apesar que algumas pessoas ainda acreditam que isso aí é o grande... É o privilégio, né, de colocar uma capa, aqui eu sou cristão, aqui não, eu tenho o meu lado família, isso. Deus me entende. Então, essa frase que Deus me entende, Ele não te entende. Quando a Bíblia fala que venha como estás, porque Deus te deu uma mudança. Não é que você venha como estás e Deus não falou, permaneça como estás. Jesus disse para aquela mulher adúltera, que inclusive é uma frase que me marca muito lá em João, capítulo 11, verso 8, lá que fala que, capítulo 8, verso 11, que quando aquela mulher adúltera foi pega ali e todo mundo queria apedrejá-la e tal, e toda a história se discorre, no final Jesus fala, cadê os teus acusadores? Então ela diz, nenhum deles estão aqui, nenhum deles me acusou. Ele fala, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Quer dizer, Jesus não foi manso com ela. Eu imagino
aquela mulher olhando para Jesus, naquele momento, com certeza ela sentiu e viu quem era, que depois a história mostra que aquela mulher seguiu Jesus, andou com Jesus, mas aquele momento foi tão marcante na vida dela porque ela entendeu que não adiantava ela ir embora, porque ela não tinha uma acusação contra ela, porque Jesus não estava acusando, mas Jesus disse para ela, não peques mais, porque agora você é ciente do que você era, e agora você sabe quem você deve ser. Eu acho que o Evangelho tem que fazer isso com as pessoas. O Evangelho, através da nossa vida, tem que mostrar para as pessoas assim, eu sei quem você é, eu não estou te acusando, mas você precisa mudar, seja diferente. E é esse Evangelho que a gente vive hoje, muitas vezes, que você estava comentando do superficial, o evangelho X, Y, tal, tudo bem, legal, criarem vários nomes, né? vários códigos, beleza, mas é um evangelho que às vezes está tratando superficialmente de algo que tem que mudar no profundo. A marca tem que ficar para sempre. Essa marca tem que te acompanhar para sempre. Quando olharem para você, quando lembrarem de você, quando lembrarem da sua morte, vão lembrar de você, não um cara que morreu e entristeceu, não, tem que lembrar, cara, aquele cara fez história na minha vida, aquele homem, aquela mulher marcou uma geração, ele mudou a história de pessoas porque eu vi a marca de Cristo na vida dela, na vida dele. Eu acho que as pessoas não estão permitindo mais isso, né? Quando começa a ficar em toda situação, não é só no meio... É fácil jogar para cima hoje. Hoje é assim, começou a pegar um pouco, levanto, como você falou, joguei a toalha. Então, eu acho que no trabalho, assim, na vida profissional, quando começa a ter pressão, vou jogar a toalha. No casamento, quando começa a pegar pressão, joga a toalha. E aí as pessoas hoje casam 1, 2, 3 vezes. E às vezes as nossas lideranças, no sentido geral de tudo, também não dão exemplo. Não. Então, quer dizer, você tem um motivador a mais para dizer assim, não deu certo, separa, briga. Cara, eu discuto demais com a minha esposa. Você tá me vendo? Eu discuto, rapaz do céu. O bom é que a gente é corintiano, já, então tá bom, graças a Deus. Que se fosse corintiano e palmeirense já ia ter um... Mas assim, ela gosta de música baixa, eu gosto de ouvir música alta, sabe? Bobeirinhas que às vezes você acha que não dá problema, você é casado, você sabe bem disso, você que tá me ouvindo aí. São esses pequenos problemas que no dia a dia vai... Que no dia a dia vão... Mas assim, cara, se você não souber entender isso, se você não souber passar por cima disso, mas não é passar um pano por cima, é sentar, conversar, e naquele dia você tem aquele jantar romântico, aí depois você vai lá, traz um presentinho pra ela, ela faz um presentinho pra você, aí vai se acertando, aí naquele momento você conversa com ela conversa com você. Isso é acordar, isso é família, igual pai e mãe. Tipo, eu vejo pessoas, eu não escolhi o pai que eu queria. Mas foi Deus que escolheu. Deus sabe qual é o melhor pai para você. Deus sabe qual é a melhor mãe. Não foi você que escolheu, foi Deus. Ninguém melhor do que Deus para escolher o pai ou a mãe que você deveria ter. Então aprenda a respeitar os seus pais, aprenda a respeitar a sua mãe, aprenda a respeitar seus filhos. Comunhão em família, isso é comunhão, é discutir. Poxa, Jesus convidou 12 caras para trabalhar com ele, para viver com ele, para ter comunhão com ele. Ele teve problema com todos. Mas nem por isso ele chutou todo mundo. Entendeu? Até o cara que o traiu, até o último minuto de vida ali, ele foi paciente com o cara, ainda falou para Judas, assim, o que acontecia, ele sabia, falou, Judas, vai lá, o que tem que fazer e faça. Jesus deu oportunidade, acredito eu, lendo as escrituras e meditando um pouco nelas, dizendo assim, Judas, vai lá e faz o que tem que fazer, mas Judas poderia dizer o seguinte, não vou, né? Jesus veio te trair, mas me perdoa. Entende? Jesus deixa que talvez Jesus deixou isso pra é convívio, ele, né? Isso é família, isso é comunhão. Então isso também é evangelho. Evangelho é comunhão. Claro. Né? São as boas novas. Evangelho é comungar com as pessoas. E comunhão é isso, você saber suportar as dores. E não sozinho. Porque quando você suporta a dor sozinho, muitas vezes você não aguenta, você chuta, joga a toalha, como você falou. Então o evangelho de hoje precisa trazer algo que a gente viveu lá atrás. Não que lá foi melhor, não é isso. Mas algumas coisas que a gente vê de base para que coisas novas aconteçam, para que a gente tenha um evangelho solidificado, para que a gente veja uma geração daqui 15 anos, não uma geração que tipo assim, o que você fez? Eu falei de Jesus. Ou eu só vivi, né? Entendeu? Qual foi a marca que você deixou como cristão nessa terra? Eu acho que isso a gente tem que ponderar e pensar bem, porque é muito importante. Você vai ter dificuldades, problemas, como eu falei, você vai discutir, você vai ter um monte de coisas para resolver. Mas quando você sabe que você casou com a pessoa certa, que você escolheu o caminho certo, que você está no evangelho que é verdadeiro, essas coisas, elas mudam a sua vida, elas te dão paz, te dão paciência. E parece que você consegue perceber a situação, um problema de uma maneira diferente. Exatamente. Então, se você está nos ouvindo e está conseguindo compreender o que a gente está querendo dizer, às vezes você está passando por algum problema sério e está pensando realmente em tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, comece a orar, procure ajuda, converse com algumas pessoas que você confie, porque sim, todo mundo já pensou em desistir, né? Sim, todo mundo já pensou em abandonar o que a gente vive, mas se Deus te deu um projeto e se Deus colocou aquela pessoa na sua vida, por algum motivo isso aconteceu. Então, eu acredito que aquilo é talvez para fazer você crescer. Hoje as pessoas, elas também não querem, né? Talvez, assim, a gente não está numa geração onde todo mundo está acostumado a
não, vamos crescer, vamos mudar, vamos abrir mão de algumas coisas também. A gente não está acostumado a perder muitas vezes para ganhar, né? Isso. E o perder muitas vezes é abrir mão mesmo, né? De algumas coisas para ganhar em conjunto lá na frente. É difícil isso. E aí eu queria até conversar sobre essa questão de perdas, assim, falando da sua vida. Você teve muitas perdas para conquistar aquilo que você conquistou hoje? Bastante. Assim, algumas coisas eu poderia ter ponderado. Uma delas é notória para todo mundo que me conhece dentro do meio cristão. Eu fiz parte da Oficina G3. Foi, acho que, a fase assim de maior despontamento da banda na época. Depois daquilo a banda deu continuidade. Mas assim, eu poderia ter ficado mansamente no meu lugar ali, aproveitar o meu espaço, o vocalista de uma banda conhecida do mercado cristão e tal. A música cristã começou a explodir no início dos anos 2000, final dos anos 90. Mas eu tive um chamado, um propósito com Deus, eu tinha um momento com Deus, eu sabia que eu precisava de algo novo que Deus tinha colocado no meu coração, e eu abri mão literalmente, abri mão disso sucesso, muitas vezes, assim, né? Porque você não sabia o que viria, né? As pessoas dizem, mas você era o cantor da Oficina, beleza, eu era, só que eu saí e nunca usei o nome ou a marca da Oficina, muito menos nenhuma música que eu fiz, inclusive fiz muitas, eu era o maior compositor junto com o Juninho na época da banda, e eu nunca usei disso para ganhar alguma coisa com a minha carreira solo ou com o meu projeto ministerial solo. Eu saí e montei uma história nova, porque Deus falou isso para mim, é uma coisa nova. Eu poderia ter continuado e as pessoas não entenderem meu projeto, porque eu não cantei G3. Então assim, a SPG eu não quero, eu quero aquele antigo. Sim. Entende? E isso prova que hoje eu estou aqui falando com você, o meu trabalho, meu ministério está sendo avalizado por Deus, tem a marca de Deus na minha vida, porque eu creio que eu comecei coisas novas que Deus colocou para que eu começasse. Mas foi um período difícil, foi um período onde eu ouvi muitas coisas que eu não precisava ouvir, ouvi muitas coisas que eu não merecia ouvir, ouvi algumas coisas que eu precisava ouvir para entender que, poxa, aqui eu preciso melhorar mais. Coisas que eu precisava ouvir que não eram verdades, mas para entender assim, tá vendo? Nem todo mundo que você acha que está à sua volta realmente está querendo ver aquilo que Deus quer na sua vida. Então isso foi... Às vezes a gente consegue enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Quando você está lá no fundo. Né? E muitas vezes você está num momento de solidão, não quer dizer que você está errado. Você muitas vezes está parado, esperando o momento, ouvindo a voz de Deus. Né? Davi, quando estava na caverna, refugiado, ele não estava errado. Né? Ele estava sendo perseguido. Ele estava injustamente sendo perseguido. Mas tem aquele momento de reclusão de você para e fala assim, eu sei em quem tenho crido, sabe? Eu sei, eu estou ouvindo a voz do meu Deus. E eu sei que esse momento é um momento também de crescimento. Exatamente. E quando parece que é nesse momento que a gente se fortalece até para Deus trazer clareza no projeto também. Exatamente. Isso trouxe clareza absurda assim, para a minha vida ministerial, a minha comunhão com Deus, tudo foi melhorando. A minha vida como família também, assim, na situação de abraçar uma causa que a gente não conhecia, não sabia o que ia acontecer, minha esposa abraçou essa causa comigo. Eu estou dando um exemplo de uma situação que, assim, um exemplo que o pessoal conhece. Eu posso usar exemplos da minha família, de situações, mas assim, eu acho que é uma coisa que o pessoal conhecia, então acho que é mais fácil dizer sobre isso. Mas eu tive perdas, assim, eu perdi meu pai muito cedo, eu não era ainda uma pessoa firmada no Evangelho, na palavra, mas isso me marcou muito. Eu cresci assim, sem a presença de um pai, de uma figura masculina na minha casa. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, então aquilo para mim foi difícil também, sabe? Eu tive que superar aquilo. De uma certa forma, depois que eu me converti, Deus me acalmou em algumas situações, em alguns momentos, e eu aprendi algumas coisas. Hoje eu posso ensinar outras pessoas que vivem pela mesma situação, que passam pela mesma situação, e mostrar para elas, olha, eu passei por isso, mas eu vivi os dois lados. Eu passei sem o meu Jesus e passei com o Jesus. E hoje eu posso dizer que vale a pena você confiar, você esperar. Então, várias situações que você vive o durante e você vê que vale a pena depois, sabe? Eu sou muito grato a Deus, assim, por tudo que eu vivi, as lutas. Dizer que é grato é até meio loucura, né? Mas assim, se foi realmente vontade de Deus passar por aquele momento para que eu pudesse ter um crescimento, não só crescimento físico, mas espiritual e com Ele, poxa, vale a pena, porque quanto mais próximo dele eu tiver, eu sei que mais próximo da eternidade eu vou estar. Claro, e também eu acho que às vezes as crises da vida, elas vêm para nos fortalecer, né? Também. A gente não é bom, ninguém gosta, Não, né? ninguém gosta de sofrer. E eu não falo assim, hoje eu vou levantar e quero viver uma crise. Não, ninguém. Eu não faço isso, desculpa. Ninguém acorda hoje e fala assim, hoje eu quero ter uma vida, hoje eu quero meu dia péssimo. Se você fala isso, né? é um fariseu, desculpa aí, porque eu quero acordar todo dia e tá bem. Mas também. mesmo no dia que eu acordo e o dia não tá bom, por eu dizer a Deus, falar assim, Deus, eu sei que meu dia será bom, eu sei que na tempestade eu vou chorar e tal, vou me acabar, mas eu não vou virar as costas para Deus, porque Ele é o motivador da minha vida, sabe? Pela fé, a gente vive isso. Aí isso me traz composições nesses momentos. Essa música que eu cantei agora há pouco, eu Permanecerei, que é do meu novo CD 7, ela foi feita debaixo de uma situação como essa, de uma crise que eu estava vivendo,
minha sogra internada na UTI, minha esposa teve um diagnóstico de hérnia de disco, teve que operar, foi para o hospital, operou, a cirurgia deu errado, ela teve que voltar para a mesa de cirurgia. Foi uma loucura, assim, eu vivi várias situações complicadíssimas em pouco tempo, né? Assim, né? Em 2 meses. Então aquilo me fortaleceu, não que aquilo foi bom, mas assim, de uma certa forma, passar por aquilo em Cristo, com Cristo, me fortaleceu, me fez ficar mais marrento na vida espiritual e me trouxe situações lindas, que foi uma canção. Aquilo depois se tornou um testemunho, né? Um fruto que outras pessoas estão sendo abençoadas. Claro. Eu já vi vários testemunhos. Essa música, por exemplo, na internet, assim que a gente lançou o clipe dessa música, uma mulher mandou um e-mail pra gente, falou assim, eu estava separada, já estava pronta para entrar com um divórcio no papel. Eu ouvi essa música, eu mostrei pro meu marido, a gente estava separado já há um tempo, ele ouviu, a gente começou a chorar e nós pedimos perdão a Deus e o meu casamento foi restaurado. Quer dizer, eu não estou dizendo que a gente não é nada, sim, mas Deus deu uma oportunidade daquela. Usa. Se eu não tivesse usado aquele momento para ficar em Deus, talvez eu não tivesse nem vencido aquela situação e nem alguém tivesse também uma vitória através da minha vitória. E se você não tivesse vivido também essa pressão toda, você não teria, né, feito a música e hoje estaria fazendo história na vida de outras pessoas. E o tempo que a gente vive em paz, viva agradecendo e sempre preparado em Deus para que quando vier a tua luta não tire você do foco. Com certeza. Bom, e aí eu queria agora falar um pouco sobre o seu projeto novo. Você falou agora sobre o seu CD que você está lançando. Também, fazer meu marketing. Tem que falar do produto, né? E aí a gente queria saber um pouco como é que é esse novo projeto que você está lançando. Você está pela Som Livre hoje. Eu assinei com a Som Livre no final de 2014. Já tem, então, quase 2 anos. Não foi na verdade em dezembro. Então tem um ano, um ano e pouquinho, E aí você lançou esse produto novo agora? Lancei o CD no final de agosto. E aí, final do ano, a gente deu uma paralisada, porque como o final do ano ficou aquele final de ano conturbado para o país, Brasil, a gente ainda está começando a andar agora, né? E agora a gente voltou com força total em relação à parte de divulgação, de marketing, entrevista, falar sobre o trabalho novo. É o meu primeiro trabalho pela Som Livre, chama-se 7. 7 porque é a primeira história de tudo, porque é o meu 7º CD de carreira solo. Então ele já, por si só, já tem o nome 7. E aí Deus me deu uma frase, me deu uma canção que se tornou a música título do CD, é uma música do CD, que inclusive vai virar um clipe agora, em abril, vai sair o clipe dessa música, que vai ser a nova música de trabalho, chama-se Senhor Exaltado Tu És. A música também chama 7, porque o 7 virou uma sigla de Senhor Exaltado Tu És. Legal. Entendeu? Então assim, o CD todo roda em torno disso, tipo, como é que eu posso fazer algo para exaltar a Deus? Doando a minha vida para Ele. Né, doando o que eu tenho de melhor, a minha vida. Eu costumo dizer, eu disse isso ontem numa ministração, gente morta não consegue adorar, gente morta não consegue trabalhar, gente morta não consegue viver. Você só conquista o que você tem enquanto você tem vida. A gente precisa entender isso. E nada é mais importante na sua vida do que você mesmo. Você pode ter uma bela casa, um belo carro, você pode ter uma família linda, você pode ter posses, você pode ser uma pessoa importante de títulos, mas se você não tiver vida, você não conquistou nada, porque é ela que vai voltar para Deus. É a sua vida. E hoje as pessoas, às vezes, eu até... Parece que a gente até conversou antes, porque eu preguei um dia desses no Conexão uma palavra que mexeu muito comigo, exatamente falando sobre essa questão da pessoa ter vida de Deus. Que eu acredito que a gente vive, eu vejo hoje que a gente parece que está num cemitério de ossos secos, assim. Então as pessoas elas estão sobrevivendo. Pessoas parece que estão assim, sabe aquelas pessoas que estão doentes? Mesmo, né? E elas estão só com o osso, né? Assim, aquela pessoa que você olha e fala, gente, não é possível que ela consegue viver. E acho que essa música... tipo assim, tô aí, né? Como você tá? Tô vivendo, tô sobrevivendo, mas cadê a vida dentro de você? E essa vida só existe quando você entende quem é Deus, e aí você começa a exaltá-lo. E quando você o exalta, ele começa a viver em você. Né? Ele te dá o fôlego de vida, ele te faz respirar, ele te faz andar. Então essa canção fala sobre isso. Ela fala sobre a exaltação ao único que é digno da nossa adoração. E a frase fala assim, Senhor, exaltado Tu és. Para Ti eu sei que vou voltar. Senhor, exaltado Tu és. Para Ti eu sei que posso cantar. Então aí se discorre toda uma história. O CD nasceu em cima dessa música, né, desse projeto. Eu fiz o CD todo no meu estúdio, eu tenho um estúdio, já produzo já há algum tempo, mas já tem 3 CDs praticamente que eu faço a produção sozinho, assim, com a galera junto comigo, o pessoal da minha banda também me apoiando, que trabalha junto comigo, toca comigo. Mas esse CD eu gravei todo no meu estúdio, produzi todo lá e fiz as fotos nos Estados Unidos, porque eu gravei 2 clipes. Essa música Eu Permanecerei, que eu toquei agora aqui ao vivo, e a primeira música de trabalho, que foi Ser Alguém. E eu fiz
tudo lá na região do deserto da Califórnia, de Nevada. Gravei na Rota 66 dos motoqueiros, foi muito legal, assim. O clipe, inclusive, está passando aqui na TV da Sara, o clipe Ser Alguém, Eu Permanecerei. A gente gravou numa igreja em Boston de 1885. Nossa, uma igreja, assim, que o primeiro pregador da igreja foi Spurgeon. O primeiro pregador que pisou na igreja como pregador da igreja. Então foi um momento fantástico, assim. A história fala sobre uma superação de vida, o clipe é muito interessante, é bem legal. Quem não conhece, procura lá na internet, ou vai passar aqui no programa também. Procura lá, Eu Permanecerei, você vai entender o que eu estou falando. O CD eu gostei muito, estou muito feliz. Eu acho que é um CD, assim, totalmente atual, mas um PG que voltou às raízes do rock um pouco mais pesado. Legal, então a galera vai gostar. Bom, queria agradecer muito a sua presença, te agradecer pelo bate-papo. Eu acho que hoje você me inspirou pessoas que estão nos assistindo a realmente fazer uma reflexão, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar com Deus, se a gente realmente... Eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo essa reflexão, né? Se eu estou sempre fazendo o que é correto, tanto no nosso casamento, quanto como pai e mãe. Não quer dizer que você está errado, mas a reflexão é importantíssima na vida da pessoa. O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, eu queria agradecer muito, que eu acho que muitas pessoas ficaram inspiradas. E a gente começou o programa, como eu falei, de 2016, muito bem com a sua presença. Isso, uma honra. E eu queria agradecer você que está nos assistindo pela sua paciência, pelo seu amor, pelo seu carinho conosco. E a gente se vê na próxima semana. Mesmo que eu não veja o fruto florescer, ainda assim não voltarei atrás. Eu sei, acidentes acontecem, histórias são quebradas, mesmo assim permanecerei de pé em você, por você. Just hold tight to my hand. There's no need